Vamos orar? Pai Celeste, neste momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra para buscar nela orientação, direção para as nossas vidas, não só para a nossa vida pessoal, mas como a nossa vida como corpo de Cristo, para a nossa vida como igreja, Pai. Quais são as orientações que o Senhor tem para nós? Nós suplicamos que Teu Espírito Santo nos dê o entendimento necessário, nos dê, Pai, condições de aplicarmos esses princípios em nossas vidas. Que isso que nós vamos estudar nesta noite possa ser uma verdade na vida de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade então à exposição bíblica do Evangelho de Mateus, hoje será a nossa 19ª mensagem em Mateus. E hoje nós estudaremos a segunda parte do capítulo 13 do livro de Mateus. Eu peço que desde já os irmãos procurem abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 13, para que nós possamos acompanhar com um pouco mais de profundidade o que o Senhor Jesus tem para falar conosco. Bom, no capítulo 13, na segunda parte, nós temos que lembrar que Jesus continua a falar à grande multidão. Então Jesus passou a falar a essa grande multidão através de parábolas, mas nós não podemos perder de vista qual era o contexto, né? Jesus continuava a ser perseguido pelos fariseus, perseguidos pelos mestres da lei, e que parte da multidão, apesar de estarem lá presentes, ouvindo as palavras do Senhor Jesus, estavam com o coração endurecido, não estavam abertos para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Então, irmãos, apesar do contexto negativo, Jesus, sem nenhum temor, continua seu ministério de pregação do Evangelho da Salvação, ao redor do mar da Galileia. Irmãos, Mateus relata que Jesus fez 5 grandes discursos, durante o seu ministério na Galileia. Nós já estudamos 2 desses discursos, apenas para lembrar, Nós já estudamos o Sermão da Montanha e estudamos também o sermão em que Jesus envia seus 12 apóstolos a pregar, porque a seara era muito grande. Eu insisto, para que possamos entender com mais profundidade o texto, eu peço que os irmãos tentem se concentrar. Eu sei que há ruído externo, há ruído também do ventilador, há ruído de mexido de cadeira, sempre alguma coisa tenta tirar a nossa atenção. Mas eu peço um esforço, vamos nos concentrar, pelo menos nesses poucos minutos, imaginar que nós estamos junto com a multidão no mar da Galileia, ouvindo através da palavra de Deus, Jesus falar diretamente ao nosso coração. Ok. Hoje nós estudaremos então a segunda parte do terceiro discurso do Senhor Jesus. Lembrando que esse é o único dos 5 discursos que é dirigido a uma grande multidão, porque os outros 4 discursos foram dirigidos para os seus apóstolos e aquele grupo de discípulos mais próximos do Senhor Jesus, que o seguiam com bastante constância, diferente da grande multidão que estava presente neste terceiro discurso. Então, neste discurso, Jesus fala sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. E para explicar para todos, os apóstolos, os discípulos e a grande multidão, ele utiliza-se do recurso de parábolas. Ele conta uma história, algo que o povo conhecia muito bem, para fazer um paralelo com o ensino que ele quer passar. Então, semana passada nós estudamos a parábola do semeador, E hoje eu havia me preparado para estudarmos 3 palavras: a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Mas como nós vamos precisar de um tempo mais no final do culto, para reduzir um pouco a mensagem,
nós vamos tratar apenas de duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, porque essas duas parábolas elas se complementam, elas formam um bloco de ensino. E na próxima semana, então, nós vamos continuar com as demais parábolas, que é a parábola do joio do trigo, parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede de pesca. Nota que Jesus, sempre que possível, utilizava-se de parábola para passar a sua mensagem. Vamos ler então Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, a qual, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescia, e maior que as hortaliças se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então Jesus conta essa parábola, conta algo que fazia parte da vida diária daquela multidão. A grande maioria trabalhava na agricultura, né? Se bem que haviam alguns pescadores e outros pastores de ovelhas, né? Mas uma grande parte trabalhava com agricultura e conheciam bem essa questão da semente. Então, no versículo 31, Jesus está falando à multidão sobre o reino de Deus, ou sobre o reino dos céus, né? E agora, ele compara o reino de Deus a uma semente de mostarda. Irmãos, aqueles que têm experiência aqui entre nós, né, com questão de lavoura e plantação, aqueles que têm horta em casa, sabem que a semente da mostarda é plantada numa horta, é uma semente pequena, né? E na cultura e também na literatura judaica, a semente de mostarda já tinha um significado especial. E Jesus então se apodera desse significado, disso que a própria cultura já tinha, né? E a cultura dizia que quando se fala, isso aqui é um grão de mostarda, né? Indicava que significava algo que fosse muito, mas muito pequenino, sem nenhuma importância. Ou seja, o grão de mostarda representava algo insignificante, como os irmãos podem observar ali. Acho que nem dá para ver, né? Entre os dedos ali um grãozinho de mostarda. Eu acho que no próximo slide vai ficar melhor. Pode mudar, Augusto, está aí. Então, irmãos, a semente de mostarda, ela tem cerca de 2 milímetros de diâmetro. E nós temos 3 espécies de mostarda: a mostarda preta, a castanha, a branca ou amarela, né? E os irmãos que gostam de culinária tal têm esse conhecimento. E dependendo do tipo do grão, o crescimento da árvore é diferente, pode variar bastante, né? Na Índia, a semente é usada há mais de 2000 anos. Os árabes e os judeus utilizavam desde os anos 800 antes de Cristo. Então era algo muito comum ao povo daquela época. A mostarda, então, é considerada uma planta de horta, né? E os maiores produtores nos dias de hoje são 3 países: o Nepal, Canadá e a Rússia. E é algo muito apreciado, né, como tempero. A mostarda, ela é muito apreciada, não só no cachorro-quente, mas em diversos outros tipos de comida, de alimentos. Mas apesar de toda essa apreciação, apesar de toda essa admiração que o ser humano tem pelo sabor da mostarda, e a continuar utilizando, né, com frequência, ela tem um significado de algo pequeno, muito pequeno e insignificante. Os irmãos devem se lembrar daquela passagem muito conhecida de Mateus 17, 20. Jesus, em 17, 20, novamente usa a mostarda para fazer uma comparação. E o texto diz o seguinte: e ele lhe respondeu:
por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-se daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então Jesus, ele usava essas parábolas com muita frequência, e o grão de mostarda foi usado mais de uma vez, né? Ele estava questionando a fé daquelas pessoas, daqueles discípulos, né? Ou seja, se um grão de mostarda representa algo insignificativo, a fé daqueles homens era menor do que um grão de mostarda. Porque se ao menos fosse do tamanho de um grão de mostarda, 2 milímetros, muitas coisas, muitas bênçãos seriam realizadas na vida daqueles homens. Okay? Embora no início o grão de mostarda se revele pequenininho, insignificante, Jesus continua a sua explicação e no verso 32, né, ele diz que a qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é maior que todas as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, o pequeno, o insignificante grão de mostarda começa quase imperceptível, né? É quase imperceptível a olho nu. Se tiver aqui uma distância de 3, 4 metros, a gente já não enxerga mais. Mas, ele plantado, ocorre um mistério, ele é transformado, ele vai crescendo silenciosamente, e de repente nós temos uma pequena árvore. Dependendo do tipo de mostarda, ela pode chegar a 2 metros, 3 metros e meio e até a 5 metros de altura. Ou seja, dentro de uma horta, ela é gigante, né? Não dá para comparar com outro tipo de árvore que tem na floresta. Mas em meio a uma horta, ela ocupa um espaço exatamente. Aqui nós temos um pé de mostarda, né? Mas ele é um pé de mostarda bem destacado, por isso que ele está na foto. Ou seja, irmãos, o pequeno, o insignificante grão de mostarda, né, imperceptível a olho nu, cresce e se transforma numa grande árvore, que todos podem ver de longe, né? E os pássaros vêm fazer os seus ninhos nessa árvore. Então Jesus, com essas palavras, explica que o reino de Deus também começa assim, insignificante, não é perceptível, né? Assim como o grão de mostarda. Ele está se referindo ao ministério dele, né? No início da igreja, quando ele começou a pregar, né? Ele estava pregando o reino de Deus ou o reino dos céus. Mas ele está alertando a todos os que estão ouvindo que aquele pequenino ministério, né, do tamanho de um grão de mostarda, ele irá florescer como uma árvore frondosa, e não haverá em determinado momento quem não perceba a árvore, quem não perceba o reino de Deus, né, o reino dos céus aqui na terra e em sua glória futura. Mas para alguns, quando eles perceberem o que era o reino dos céus, talvez já seja tarde demais, porque é quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Então aqui nós temos a primeira ideia das duas parábolas. A pequena semente de mostarda, contrariando a expectativa, revelou um crescimento imenso, assim como o reino de Deus cresce aqui nessa terra. Então nós temos que ter isso em mente. O reino de Deus, ele está crescendo aqui na terra da mesma forma que aquele grão de mostarda. Lembra que nós estamos falando de uma árvore numa horta. Então não estamos aqui com a expectativa de que o mundo todo irá aceitar a Jesus Cristo como Salvador e que o mundo todo se converterá e que o mundo todo receberá o reino dos céus ou o reino de Deus. Mas dentro
de um paralelo com uma horta, ele vai crescer cada vez mais. Ok. Aí vem a quarta parábola, né, ou a segunda desta noite. Logo em seguida, Jesus conta outra parábola para explicar o reino de Deus. Vamos ler Mateus 13:33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A parábola do fermento, né? Ela, quando é contada aqui no versículo 33, a primeira coisa que nos vem à mente é a proporção entre o fermento e a farinha. O texto não deixa muito claro, né? Escondeu um pouco de fermento em 3 medidas de farinha. Mas para nós, nos dias de hoje, é difícil de entender, mas é diferente para o povo que o ouvia naquela época, que fabricavam o pão diariamente. E quando Jesus falava em 3 medidas de farinha, já sabiam que era para fabricar uma certa quantidade de pão. E para fabricar aquela quantidade de pão, havia necessidade de se colocar um pouco de fermento. Mas, tentando trazer essa informação para os nossos dias, para que haja um melhor entendimento, nós podemos dizer que 3 porções de farinha equivalem, em medidas de hoje, a aproximadamente 16 quilos. Se você for consultar os dicionários bíblicos e os estudiosos, vai haver diferença, pequena diferença entre o que um fala e o que o outro fala. Mas eu peguei um valor médio, né, entre o máximo e o mínimo. Então, as 3 porções equivalem a 16 quilos de farinha. Mas como o fermento normalmente é utilizado numa proporção de 5%, equivale àquela mulher ter misturado 800 gramas de fermento a 16 quilos de farinha. Ou seja, de uma maneira simples, para que a gente possa entender, trata-se de uma proporção de 1:20, né? Ou seja, 1 porção de fermento para 20 porções de farinha. Eu estou explicando isso porque para nós é difícil de perceber, mas para o povo na época, aquilo era o dia a dia deles. Assim como plantavam o grão de mostarda, eles fabricavam diariamente o pão. Pode mudar. Ok. Mas Jesus não estava interessado em ensinar matemática para a multidão, como eu também não estou interessado em ensinar matemática para ninguém aqui nesta noite, e sim falar sobre o reino de Deus. Por isso podemos entender que a parábola do fermento trata-se de uma variante complementar da parábola do grão de mostarda. Ou seja, a parábola do grão de mostarda e logo em seguida a parábola do fermento foram contadas em sequência, para passar uma única mensagem sobre o que era o reino dos céus, né? E inicialmente nós podemos entender que, assim como a semente da mostarda desaparece ao ser plantada, né? Ela já é pequenininha, foi plantada, desapareceu, assim também o fermento desaparece ao ser misturado com a farinha. Quando você olha, você só vê farinha, você não vê o fermento lá. Mas assim como a semente está na terra, o fermento está atuando em meio àquela farinha. Então, trazendo um paralelo então para aqueles dias, da mesma forma que a comunidade dos discípulos, ou o reino dos céus daquela época, era muito pequenininho, era Jesus e mais alguns discípulos, e pareciam muito pequenos e desapareciam em meio àquela grande multidão, né? É isso que Jesus está dizendo. O reino dos céus, que eu represento, que nós aqui representamos, ele é insignificante perante essa grande multidão que estava lá presente para ouvi-lo. Isso é que a gente conclui num primeiro momento. Num segundo momento, porém,
a parábola sugere que o ocultamento do fermento na massa, né, promoveu uma ação transformadora, eficiente. Aquela massa cresceu muito, cresceu demais. Por quê? Devido à ação transformadora do fermento. O fermento, no bom sentido, contaminou toda a farinha. O fermento influenciou toda aquela farinha. E o fermento, junto com a massa, cresceram da mesma forma que cresceu a árvore da mostarda. Então, essas duas comparações ilustram o dinamismo do reino dos céus. O interessante na parábola está no contraste entre a pequena quantidade de levedo e o grande crescimento da massa. Então, a segunda ideia que nós podemos tirar é a seguinte: a pequena quantidade de fermento promoveu uma enorme transformação na farinha, assim como o reino de Deus transforma. Ou seja, Jesus e aquele pequeno grupo de discípulos iriam transformar uma grande multidão. E continua essa transformação até os nossos dias. Até hoje, nós estamos vendo pessoas sendo transformadas pelo grão de mostarda, transformadas pelo fermento. O que representa então o grão de mostarda? O que representa o fermento, né, que promove esse crescimento absurdo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que promove tanto o crescimento quanto a transformação. A terceira ideia. Irmãos, Cristo nos chama para proclamar o reino, não somente recebê-lo confortavelmente. Isso é o que nós encontramos nos dias de hoje, né? Você pega grandes igrejas com 1.000, 2.000 membros. Todos receberam a palavra do reino. Todos aceitaram e estão na igreja. Porém, são muitos poucos aqueles que se dispõem a trabalhar. São poucos aqueles que se dispõem a usar os seus recursos. São poucos que se dispõem a entregar o dízimo. São poucos aqueles que se dispõem a usar todos os dons que receberam de Deus. São poucos aqueles que se dispõem a proclamar a palavra. A grande maioria nas igrejas aceita sim a Cristo como Salvador. Quer ter Cristo como Salvador, quer receber o reino dos céus no dia do juízo final, mas de uma maneira confortável, sentado em cadeiras, bancos ou poltronas da igreja no domingo. De segunda a sábado, esquecem-se completamente, não há nenhum comprometimento, não há nenhum tipo de trabalho a ser desenvolvido, nem mesmo testemunhar. Essa é a nossa realidade. Como também era essa realidade naquele momento. Pode mudar. E nós temos aqui a grande ideia, irmãos. Qual é a grande ideia? A comunidade dos discípulos, a igreja que somos nós hoje, devemos exercer uma ação transformadora em nossa sociedade. Então esse é o grande desafio que essas duas parábolas nos trazem nesta noite, né? Nós temos que transformar a sociedade, assim como um grão de mostarda, assim como um punhado de fermento em meio a uma grande quantidade de farinha. Irmãos, a nossa fé precisa acompanhar o chamado de Cristo para proclamar o reino dos céus. Até que essa era em que nós vivemos, marcada por tensões e esperança, chegue ao fim com a volta de Cristo. Até lá, nós vamos viver em meio a tensões familiares, a tensões como uma igreja legalista, a tensão como falsos cristãos, a tensão
da nossa fé com um mundo sedutor, a tensão da nossa fé com Satanás, que está vivo e ativo no planeta, com a nossa própria carne, que se opõe a fazer a vontade de Deus. Mas, mesmo em meio a tudo isso, irmãos, nós temos uma esperança, pois quem faz essa promessa é fiel, é o Senhor Jesus Cristo. Assim como a semente e o fermento que agem em silêncio no meio da desordem deste mundo terreno, até que tudo esteja pronto para a manifestação final do reino dos céus no dia do juízo, nós vamos viver nesse conflito. Mas mesmo vivendo nesse conflito, mesmo tentando e não conseguindo, nós temos que exercer uma ação transformadora em nossa sociedade. Nós devemos sair, testemunhar, temos que falar de Cristo, temos que testemunhar com a nossa vida, temos que investir no reino, temos que votar adequadamente para colocar homens e mulheres de Deus, comprometidos com a ética, com a moral, não com o homossexualismo, não com o aborto, não com tudo isso que está acontecendo de errado. Essa é a maneira que nós temos de nos manifestarmos para transformar a sociedade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai, estamos aqui gratos com a Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra, ela é viva e eficaz, porque nós conseguimos entender a Tua Palavra, Senhor. Essa palavra desta noite, ela nos desafia a promovermos a transformação do mundo em que vivemos, Senhor. E nós queremos aqui, neste momento, com o nosso coração contrito, reconhecer que temos falhado, Pai. Nós temos falhado em cumprir esse ministério que o Senhor nos deixou, essa grande comissão, Pai. Mas eu, reconhecendo, clamo a Ti, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, a cada um de nós, a cada pessoa que está aqui nos ouvindo nesta noite, ó Pai, para que a transformação comece em nossa própria vida, em nossa própria família, e que nós possamos juntos, unidos, proclamar a Tua Palavra para transformar a vida de muitos familiares, muitos amigos e de outros tantos que nós nem conhecemos, mas que da mesma forma que nós estão sedentos pela mensagem da salvação. Usa-nos, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.